Interessante que já no Antigo Testamento, lá no livro do profeta Ezequiel, Deus ele fala assim claramente: vocês não estão cuidando do povo que eu coloquei na mão de vocês para vocês cuidarem. Já que vocês não fazem, eu mesmo irei fazer. Isso aqui na verdade é uma vergonha para nós sacerdotes. Porque nesse mundo todo mundo tem uma missão, né? O que é que o bombeiro, qual é a missão do bombeiro? Se tiver fogo, ele vai lá para apagar o fogo. Se tiver pessoas em situações assim, de um acidente, o bombeiro vai lá. Essa é a missão do bombeiro. E qual é a missão do sacerdote? Se não apontar para o céu e levar as pessoas à sua salvação e tirar elas das mãos dos demônios. Aí Jesus constata, realmente, as autoridades religiosas não estão fazendo o que deveria fazer. Aí agora ele compromete o povo, né? Então reze ao Senhor da messe que envie operários, que envie homens comprometidos com a missão de ser sacerdote. É interessante que eu nunca me esqueço disso. No dia da minha ordenação, isso significa na ordenação de todos os padres, o bispo coloca o cálice e a patena na mão dele e diz assim para aquele diácono que está se tornando sacerdote: lembra-te do que irás fazer. Ali é uma advertência, ou seja, não pense que isso aqui é brincadeira, não. Lembra-te do que irás fazer. Eu nunca esqueço disso, eu sempre procuro lembrar disso. É uma responsabilidade muito grande. Ser padre, ser sacerdote da Igreja Católica não é brincadeira. Porque aí entra aquilo, né? Se o padre não é um bom padre, os seus paroquianos não serão bons paroquianos. Dificilmente. Porque o filho faz o que os pais fazem. E se os padres não estão nem aí para Deus, você acha que os paroquianos vão estar aí para Deus? Se o padre não tem seriedade naquilo que ele faz, você acha que os paroquianos vão ter seriedade? Não vão ter, não. Porque aquele que tem a responsabilidade de fazer o seu trabalho acaba não fazendo. É por isso que tem muita gente aí que não está nem aí. É cristão meia boca, porque infelizmente o sacerdote é meia boca. Então, quando Jesus pede para se rezar, para que o Senhor da messe envie operários para a messe. Então, quais são as intenções? Como é que Jesus quer que os seus sacerdotes sejam? Primeiro, que eles rezem. Os sacerdotes precisam ser homens de oração. Se o sacerdote não reza, você acha que os paroquianos vão rezar? Não vão. Homens que rezam. Mas por que o sacerdote reza? Porque ele é apaixonado por Jesus Cristo. Quem não reza, não ama. A oração, ela não pode ser apenas um ato que eu estou cumprindo, né? Umas regrinhas que eu tenho que fazer, então eu vou lá e faço aquelas regrinhas e depois, ok, já cumpri a regra. Não. A oração, ela parte do coração do homem diante de Deus. O homem é tão apaixonado por Deus que ele quer ficar com Deus. Diz que João Paulo II rezava, ficava 6 horas diante do Santíssimo Sacramento. Claro que ele não ficava assim 6 horas direto, né? Provavelmente 6 horas, porque tinha tanta coisa para fazer, né? Só se ele acordava bem cedinho e passava a madrugada toda. E ainda tinha uma coisa, disse que uma vez por semana ele fazia uma vigília. Passava a noite diante do Santíssimo Sacramento. Que vergonha para mim. Vergonhoso.
Então a primeira coisa que o sacerdote tem que fazer é rezar. O pessoal hoje só quer trabalhar, só quer fazer as coisas, quer falar até de Deus, fala de Deus, mas não fala com Ele, não conversa com Ele. Como é que eu vou falar de Deus se eu não converso com Ele? A vida de oração me leva a conhecê-lo melhor. E conhecendo Ele melhor, eu vou poder falar dele melhor. Não é simplesmente ficar pegando pregação de um, pregação de outro, ficar anotando aqui, depois fala. Não. Tem que brotar do fundo do coração. Tem que brotar daquela vida do amor que ama o amado. Porque o amor, que é Jesus, nos ama. E esse amor deve crescer dentro de nós. E só com a vida de oração. Jesus precisa de sacerdotes que amem a igreja. Porque nós pertencemos a uma igreja, é a igreja católica. A igreja fundada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sacerdotes precisamos amar muito essa igreja. E amar a igreja não é só dizer eu amo a igreja. É ensinar o que a igreja sempre ensinou. Não é trazer novidades que não estão de acordo com o que foi ensinado. Isso é amor à igreja. Amor à tradição, ao magistério, às sagradas escrituras. Amor aos mártires que deram a vida. Aos santos que se dedicaram inteiramente a Deus. Isso é amor à igreja. E aqui eu lembro de Santa Teresa d'Ávila, né? Morro como filha da igreja. Não é morrer dizendo que é filho da igreja, mas vive uma vida como se não fosse. Nós temos que viver aquilo que é. Jesus quer que os sacerdotes catequizem. O profeta já dizia que o povo perece por falta de conhecimento. Os 7 anos de estudo no seminário e também os cursos que são feitos, não é apenas para ter um diploma e dizer eu sou doutor nisso. Uma vez eu achei interessante que um sacerdote ia ser entrevistado, né? Eu estava observando, estava assistindo nesse dia. Aí a pessoa falou tudo, né? Ele é formado nisso, estudou na Gregoriana, estudou não sei o quê, falou tudo, menos o sacerdote. Ele só não falou que ele era padre, ele só não falou que era sacerdote. Então pegou o currículo para mostrar, eu sou o cara. O Papa Bento XVI, né? No dia que ele foi eleito, ele diz assim, olha, rezem por mim, porque eu sou um simples obreiro da vinha do Senhor. Um homem com aquela inteligência toda. Rezem por mim, eu sou um obreiro da vinha do Senhor. Então que catequizem o povo, porque senão o povo perece por causa de conhecimento. Eu repito, os paroquianos são aquilo que o padre é. E eles fazem aquilo que o padre diz. Se o padre chama a santidade, os paroquianos vão querer ser santos. Se o padre fica falando um monte de besteira por aí, os paroquianos vão viver como, me desculpe, bestas. Não vão ter desejo de santidade nenhuma. Porque sem a santidade nós não vamos chegar ao céu, como é que ele vai querer? Se o próprio, aquele que está na frente, não faz o que deveria fazer. O sacerdote, vocês precisam rezar para que os sacerdotes que venham, eles amem o celibato. E amando o celibato, que eles sejam castos. Casto no corpo, na alma, no espírito, em tudo. Todo o seu ser expresse isso. Agora, se não vive o celibato, se vive questionando a igreja, por que que criou isso? O padre deve casar. E tem gente que acha que padre deve casar. Padre não deve casar. E a igreja já bateu o martelo e não vai tirar isso nunca. Podem pensar, falar e o que quiser. E se tem padre que não está gostando, que acha que os padres devem casar, então pega a batina, coloca, ou o clésima, ou sua camisa lá,
coloca lá e vai casar, não tem problema não. Mas deixa aqueles que querem viver a fidelidade viver. Se quer casar, arruma sua margarida e fica em paz com ela. Viva com ela. Jesus não casou. Celibato tem essa expressão de viver como Jesus viveu. E já viver aqui na terra o que iremos viver na eternidade. Porque lá na eternidade ninguém vai casar. Que amem os sacramentos, que se dediquem ao sacramento, principalmente o da confissão. E claro, né, o sacramento de todos os sacramentos, que é a Santa Missa. Então, ter zelo em celebrar a Sagrada Eucaristia, o sacrifício da missa que seja bem celebrado, não é de qualquer jeito. Tantas coisas que a gente vê nas internets da vida, né? Meus irmãos no sacerdócio se submetendo a determinadas coisas, sambando no altar e fazendo um monte de coisa, pelo amor de Deus, como se diante da cruz tivesse gente sambando diante de Cristo crucificado. Porque a missa é a atualização do sacrifício do Senhor. Que levemos a sério o que foi nos colocado. E repito, aqui eu não estou falando para vocês ficarem falando mal dos padres. Eu estou falando para que vocês rezem por nós e que Deus suscite santas vocações. Porque os sacerdotes não precisam de crítica, eles precisam de oração. Porque se convertendo muda, pronto. Não é essas críticas diretas e fica apontando e falando. Não muda, não é assim. É jejum, penitência. Você tem feito penitência, jejum pelos sacerdotes? Tem que fazer, não faz sacrifício, a gente não se converte. Por isso que a gente não se converte, porque vocês não rezam. Eu sei que vocês querem que nós rezamos, mas se nós não rezamos, rezam vocês. Que acreditem na existência do céu. Que acreditem na existência do inferno. Que acreditem na existência do purgatório. E que acredite no juízo particular de cada um. Porque todo mundo vai prestar contas, até nós, dos nossos atos. E no juízo universal. Preciso acreditar, porque acreditando vai se falar para os seus paroquianos. E os paroquianos, sabendo que existe um céu, um lugar melhor, eles vão desejar ir para o céu. Mas os paroquianos, sabendo que existe um inferno, eles não vão querer ir para o inferno, por isso eles vão querer ser santos. Mas também eles vão entender que existe um purgatório, mas eles também não querem ir para o purgatório, então eles vão querer levar uma vida mais santa ainda, de seguimento e de perfeição do Senhor. E sabendo que a qualquer momento Deus poderá nos chamar, então que levemos uma vida santa. Então nós padres temos que dizer isso. Olha, veja como está a vida de vocês. Se Deus te chamasse agora, nesse tempo de pandemia, né? Não é só do Covid que está morrendo, as pessoas estão morrendo, não. Tem muitas doenças aí, AVC. De repente a pessoa recebe a notícia, morreu, de um dia para o outro morreu. Mas é aquilo que eu digo, morreu como? Aí os padres têm que dizer, vocês estão vendo? Aquela pessoa, aquele outro, tem gente morrendo desse jeito, vocês estão preparados? Se Deus te chamar agora, você estaria pronto para ir para a eternidade? Isso chama a pessoa a consciência. Mas se só existe o céu, né? E mal, sabe lá se acredita. E não acredita no inferno e nas outras coisas, então, se nós não vamos prestar contas a Deus dos nossos atos, então vamos viver do jeito que todo mundo vive. Não precisa buscar santidade nenhuma. Que rezem, né, pela salvação das almas. Olha que responsabilidade. Deus me incumbiu pessoas para que elas me vendo a minha maneira de agir, elas possam entrar no céu. Mas se elas veem o meu mau testemunho, elas poderão ir para o inferno. Que responsabilidade grande. 24 horas
dando o testemunho necessário para que as pessoas se salvem. É pisar em ovos. Ser padre é pisar em ovos, porque nós não podemos deslizar. Eu sei que nós temos a nossa humanidade, porque nós somos humanos demais, né? Nós somos tão humanos que Deus nos escolheu para que nós pudéssemos transcender na santidade. Não é dizer que eu sou humano para continuar no pecado. É para compreender que eu sou humano e eu preciso ser santo. Senão eu não entrarei na eternidade. E imagine, né, eu com a minha vida levando as pessoas a se deslizarem e se perderem. Aí um dia quem vai prestar contas sou eu. Deus me livre chegar diante de Deus e Jesus dizer assim: está vendo aquele de lá, ó, aquele, tá tudo no inferno por tua culpa, vai você também para lá. Porque não levou uma vida conforme se deveria levar. É uma seriedade muito grande. E aqui, assim como eu estou falando para nós sacerdotes, para vocês rezarem, para que Deus suscite sacerdotes assim, olha que Deus suscite missionários, religiosos e religiosas, né? Olha que compromisso. Não podemos brincar. Eu não posso brincar. Que os sacerdotes sejam penitentes, homens penitentes. Que façam penitências. Penitências por si e pelos seus, pelas suas ovelhas. Não se ganha o céu sem penitência. Não é fazer penitência para pedir um carro, fazer penitência para ganhar isso, só penitências para questões materiais. Ontem eu até falava para uma pessoa, né? Não confunda jejum com dieta. Aí o pessoal chega e fala assim: bem, eu vou juntar as duas coisas, né? Eu faço jejum e aí eu fico vendo se eu emagreci. Não, jejum não é para emagrecer. Não é para emagrecer. Dieta é outra coisa. Dieta é com médico, jejum é com padre. Saber separar bem essas coisas. Porque em vez de eu fazer o jejum pela minha santificação, para que eu ganhe a eternidade, para que eu seja santo, eu fico fazendo jejum para emagrecer. Os gordos também entrarão no céu, viu? Os gulosos não. Mas tem gordo no céu e tem magrinho no inferno. Em outras palavras, é isso que eu estou querendo dizer. Como se os gordos não entrassem no céu. Diz que São Tomás era gordão. Diz que um barrigão que a mesa fez até assim uma circunferência para a barriga entrar. Sacerdotes penitentes, que deem a vida pela igreja, como muitos deram a vida pela igreja, morreram pela igreja. Não é na hora que a igreja está sendo perseguida, aí eu tiro meus trajes de sacerdote e fico como um civil para não mostrar quem eu sou. Querer só ser sacerdote na hora dos aplausos, dos holofotes e tudo mais. Mas na hora que a igreja está sendo perseguida, eu corro, eu escondo, me escondo. Devotos de Nossa Senhora. A igreja precisa de sacerdotes que sejam consagrados à Virgem Maria, à Imaculada Conceição, consagrados a ela. Que rezam o terço todos os dias, dizendo: minha mãe me ajuda, porque não é fácil ser sacerdote. Consagrados, dedicados, que tenham a Virgem Maria como a mãe, sim, dos sacerdotes. Sacerdotes que praticam a caridade, que não fiquem acumulando os tesouros desse mundo, né? Seus cofres e nos seus bancos milhões e milhões de dólares, ou euros, ou sabe lá o quê. Foi lá, pregou o evangelho, dinheiro, e guardando dinheiro para si, e nem lembra dos necessitados, se tornando ricos. Sacerdotes que lembrem que Jesus disse que é para acumular tesouro no céu, e que o tesouro nosso é a Eucaristia. Esse é o nosso grande tesouro, que lutemos por isso,
Rezem para que venham sacerdotes assim, sacerdotes que exalem o odor de Cristo, como São Paulo dizia. Ele vai passando e ele vai deixando o odor de Cristo. Não sacerdotes com perfume francês, que passa por aí exalando o perfume francês, mas que seja o perfume de Cristo. Bem, eu termino essa homilia dizendo assim: o pior de tudo é que eu não cheguei a 1% disso aqui. Isso aqui é uma avaliação, porque hoje eu preciso me confessar, porque eu não sou isso. Desejaria ser. Então hoje eu vou procurar um sacerdote aqui na comunidade e vou me confessar, porque eu não cheguei a esse patamar ainda não. Tenho muito a desejar diante de Deus. Se eu morrer hoje, irei prestar contas, porque eu não posso brincar com a minha vocação. A vocação que Deus me deu, eu não posso brincar, porque eu não quero que vocês vão para o inferno por minha culpa. Chega de ser sacerdote camarada. Sabe o que é sacerdote camarada? Fala tudo que o outro quer ouvir, é da pizza, vamos comer um negocinho, é assim, camarada, que todo mundo gosta, bate palma. Nossa, ele é bom, ele é tão bonzinho. Esse negócio de sacerdote tão bonzinho. Jesus era ruim, por isso que mataram ele. Desculpa eu falar assim, né? Estou fazendo uma analogia. Aquele sacerdote tão bom, nossa, é tão bonzinho. Por que é bonzinho? Ele só fala o que eu gosto de ouvir. Não me conduz para lugar nenhum, não me conduz para o inferno.